Na última quarta-feira, o Banco Central Americano, o Fed, manteve pela primeira vez desde janeiro do ano passado a sua taxa de juros, a Fed Funds Rate, o equivalente à nossa Selic, inalterada, no patamar entre 5% e 5,25%. Por que o Banco Central Americano fez isso? Será que o pior da inflação já ficou para trás nos Estados Unidos? Quais são as expectativas futuras quanto às próximas reuniões para definir a Fed Funds Rate? E como isso afeta também a decisão do nosso Banco Central, inclusive temos reunião nessa quarta-feira, sobre a queda da Selic. Falaremos disso no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que exatamente no dia de hoje nós abrimos as inscrições para a primeira turma do Viver de Renda no exterior. Para quem me acompanha há mais tempo, vocês sabem, eu tenho meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, está inclusive na turma 21 nesse momento, curso muitíssimo bem avaliado, por isso inclusive está na turma 21, pretendo fazer 50 turmas aí, me vejo tranquilamente dando a turma de número 50. E lá eu tenho o objetivo de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga e ensinar essa pessoa a montar sua própria carteira diversificada entre ativos, moedas, inclusive países. Lá a gente fala de mercado americano e pelo mercado americano você consegue se expor ao mundo inteiro. Só que o Viver de Renda, ele é focado no residente fiscal do Brasil. Então sempre que eu falo de imposto, eu falo para o camarada que paga imposto aqui no nosso país. De modo que o brasileiro, que quer investir fora principalmente, mas é residente fiscal de um outro país, paga impostos nos Estados Unidos, em algum país da Europa, Austrália, Japão, África, ele não tinha um produto feito para ele. O Viver de Renda no exterior resolve esse gap. Você vai aprender a investir em qualquer lugar do mundo, morando em qualquer lugar do mundo. Lá no Viver de Renda no exterior, eu sou um professor convidado, eu dou a primeira aula. O restante das aulas, são 8 semanas de curso, com suporte que responde às dúvidas dos alunos, serão ministradas pelo Fábio Fares, que é monitor no meu curso, já há várias turmas, tem 25 anos de experiência no mercado, é analista, mora nos Estados Unidos hoje, paga os seus impostos lá, e é um dos caras que mais entende de mercado internacional que eu conheço. Então, para quem quiser conhecer mais do produto e realizar sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo. Voltando agora para o assunto do vídeo, na última quarta-feira, como eu falei inicialmente, o FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom aqui no Brasil, decidiu pela primeira vez desde janeiro manter a Fed Funds Rate inalterada. E a verdade é que muita gente lá fora já esperava por essa pausa, que talvez seja até temporária, na elevação da Fed Funds Rate, porque foram 10 aumentos seguidos. Tirando a taxa que estava no intervalo entre 0 e 0,25, eles têm um comportamento lá diferente da nossa taxa de juros, que é fixa em apenas um patamar, lá uma banda de variação, para o patamar entre 5% e 5,25%. Lembrando que o que ocasionou essa alta de juros na economia americana foi aquela inflação que eles falaram durante muito tempo que era transitória, não sendo tão transitória assim. Vamos lembrar que recentemente os Estados Unidos conseguiram, inclusive, ficar com uma inflação mais alta do que a nossa. O CPI, que é um dos índices usados para medir a inflação americana, podemos falar que seria equivalente ao nosso IPCA, é o Consumer Price Index, ou seja, um índice de preços ao consumidor, chegou a ficar em 9,06 nos 12 meses acumulados até julho do ano passado. E com a alta de juros, a inflação ela já baixou bastante, agora está no patamar de 4%. Contudo, assim como nós temos uma meta de inflação aqui no Brasil, o Fed também tem uma meta de inflação nos Estados Unidos, não é uma meta anual, é mais uma meta a ser atingida ao longo do tempo, de uma inflação na casa dos 2%. Ou seja, eles ainda estão com uma inflação bem mais alta do que a meta do Banco Central. E apesar de, no CPI, se a gente for olhar o índice, a subida em maio ter vindo em linha com o que o mercado esperava, em 0,1%, se você pega o core do CPI, tirando itens mais voláteis, como alimentos e energia, a subida em maio foi de 0,4%, o mesmo patamar de abril. Então, não dá para falar que essa taxa de juros nesse nível já está controlando o problema inflacionário. Inclusive, ficou meio dúbio o comunicado do Fed sobre se realmente a gente tem um final de ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos ou se essa é apenas uma pausa temporária para avaliar, inclusive, como os índices inflacionários vão reagir à taxa de juros e que pode vir a continuar depois. Até porque, sempre que a gente fala de taxa de juros, nós temos que lembrar que o efeito das taxas sobre a economia não é imediato. Você tem um tempo para a difusão dos efeitos que vai ficar em torno de 6 a 9 meses. E por que isso acontece? Porque se eu aumento os juros, eu estou encarecendo o preço do crédito. Então, para isso chegar nas pessoas, vai demorar um tempo, porque os juros vão subir dos empréstimos, por exemplo, feitos de uma forma pós-fixada, as pessoas vão passar a tomar menos crédito com o tempo, com isso vão consumir menos, então há um delay para que realmente a taxa de agora, entre 5% e 5,25%, tenha um efeito
na economia. Assim como também é um delay para que a nossa taxa aqui no Brasil de 13,75% tenha um efeito na economia. Pensando até nessa questão de uns 6 meses, nós levamos a nossa Selic aqui para 3,75% praticamente no meio do ano passado. E desde então mantivemos a taxa inalterada. Quando que essa taxa vai realmente estar fazendo efeito na nossa economia? É por agora. E de fato estamos vendo isso, com a inflação caindo aqui no Brasil. Mas aqui eu estou adiantando o filme. Sobre Selic a gente fala mais pro final do vídeo. Voltando à questão da Fed Funds Rate. A questão que fica dessa última reunião é que, ao invés de ser claro, você tem mais incerteza quanto à questão do final do ciclo de aperto de juros. Porque o Fed ele não falou, olha, eu tô parando de subir e esse aqui deve ser o final. Não, ele deixou em aberto uma subida de juros na próxima reunião. E se a gente pega as estimativas feitas pelos próprios membros do Banco Central americano, o que nós temos é que lá em março eles tinham uma previsão feita pelos membros do Comitê de Política Monetária de que a taxa terminal ficaria em torno de 5,1%. Mas a última previsão já leva essa taxa para 5,6% no final de 2023. Ou seja, nós teríamos aí mais 2 aumentos de 0,25 pontos percentuais. Veja que para ficar nesse intervalo de 5,6, a taxa teria que estar entre 5,5 e 5,75. E isso é um tanto confuso, já que o Fed ele falou que vai deixar a taxa parada agora para avaliar se vale a pena continuar subindo, e nas suas previsões já está colocando mais 2 subidas de juros. Então será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Talvez, por exemplo, estejam muito mais inteirados dos dados da quebradeira bancária americana, provavelmente, né, já que lidam com isso diretamente, e por isso resolveram esperar um pouco, mas já sabendo que é apenas uma pausa temporária para retomar o ciclo de aperto. Tem gente no mercado que pensa que não, na verdade eles já pausaram, só que não querem falar que é o fim do ciclo de aperto de juros, porque isso já ligaria um modo risk-off no mercado, os juros vão começar a cair, vamos comprar aquilo que tem mais risco, porque quando eles caem o que é mais arriscado vai subir mais, e o Fed poderia querer evitar isso. De qualquer maneira, um Banco Central ele tem que ser transparente quanto ao seu tipo de política. Então, se o Fed está escondendo aquilo que ele quer fazer do mercado, embora já saiba que irá fazer, eu não acho isso interessante. Porque no final que a gente tem uma taxa parada por agora, o Fed precificando mais 2 aumentos em suas previsões, e o mercado falando que a gente deve ter pelo menos mais um aumento de 0,25 e juros começando a cair só no começo de 2024. E o que vai acontecer com os juros americanos eu simplesmente não sei, mas eu espero realmente que os juros comecem a cair em 2024. Já falei disso com vocês várias vezes nos vídeos de Bitcoin, porque eu acho que ano que vem vai ser um ano muito bom devido ao halving e também queda de juros americanos que favorece a apreciação dos ativos de risco. E aí, como que essa decisão do Banco Central americano pode afetar as decisões da nossa política monetária, tomadas, por exemplo, na próxima quarta-feira pelo Copom? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui em como estão as opções de Copom. Para quem não conhece as opções de Copom, são um instrumento que a B3 usa para olhar as expectativas do que os participantes do mercado acham que irá ocorrer na próxima reunião do Copom. Então, se a gente olha para a reunião de 20 e 21 de junho, essa quarta-feira agora, o final da reunião, veja que o mercado majoritariamente espera manutenção. Nós temos 94% aqui em torno de manutenção. Pouca gente acreditando já no início de uma queda com 0,25 e menos gente ainda de uma queda com 0,5. Já para a próxima reunião, 45 dias depois, entre os dias 1º e 2º de agosto, meu aniversário, a gente começa a ter o presente da queda de juros aqui mais precificada. Pouca gente aqui em manutenção e a maior parte acreditando em queda de juros de 0,25, um pouquinho menos em 0,5 e alguns gatos pingados aqui em 0,75 e até queda de 1%. E no geral a gente tem aqui, pelas opções de Copom, 70% já acreditando que em agosto nós começamos a ter uma queda dos juros. E, inclusive eu cheguei a comentar, se eu não me engano foi no último vídeo do Viver de Ações, o número 5, que não é uma questão de se haverá uma queda da Selic aqui no Brasil, é muito mais um quando, sendo um quando bem recente, uma vez que, se você acessa, por exemplo, o site do Banco Central, nós vemos aqui a inflação em 3,94%, medida pelo IPCA, nos últimos 12 meses, sendo que a nossa meta de inflação é de 3,25%, com 1,5 pontos de tolerância, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente já está abaixo do teto da meta, e com uma inflação ainda dando sinais de queda. Tudo bem que lá para o final do ano tem aquele efeito dos 3 meses de deflação e não teremos inflação negativa, ou mesmo inflação zero, ela vai voltar a subir, mas de fato essa taxa Selic nesse patamar já não faz muito sentido, porque a cada reunião do Copom que ele mantém a taxa inalterada enquanto a inflação cai, ele poderia na verdade falar que está aumentando a taxa de juros real do Brasil, que está entre as maiores do mundo. E se a gente olha aqui o Boletim Focus, que saiu hoje inclusive, né, você pode fazer o download
Saúde, mas com as expectativas de sexta-feira, veja que, para 2023, a estimativa da Selic no final do ano era de 12,5 a uma semana, e agora ela está em 12,25. Se a gente olha para 2024, ela caiu meio ponto percentual, era de 10%, já está em 9,5. E mesmo com mais queda da Selic, as estimativas de inflação também foram revisadas para baixo. Então tudo indica que estamos muito próximos de começar o ciclo de queda de juros. Vai acontecer nessa reunião? Olha, eu acho difícil, porque se todo o mercado acredita que será na próxima, o Banco Central ele não gosta de surpreender o mercado, de quebrar as expectativas dos agentes. Logicamente, né, ele está muito mais alinhado com a parte técnica, mas ele vai dando indícios do que irá acontecer. É muito ruim quando o Banco Central vai tomar uma decisão surpresa. Isso mexe muito com o preço dos ativos, mexe muito com as expectativas dos agentes, isso acaba afetando o mundo real também, e dependendo do resultado lá fora, talvez até ele pudesse encurtar essa decisão de começar a queda da Selic. Contudo, a decisão do Banco Central americano não ajudou tanto assim. Tudo bem que é muito melhor eles manterem a taxa ao invés de continuarem elevando, mas vamos colocar aqui o chapéu de presidente no Banco Central de um país emergente. Imagine que você quer começar a reduzir sua taxa de juros, mas enquanto isso a economia mais poderosa e importante do mundo está elevando a taxa de juros. E aí você começa a sua queda enquanto eles estão no processo de elevação. Repare que o diferencial de juros que existe, no caso de Brasil e Estados Unidos, aqui 13,75 contra 5% lá, ficaria reduzido, eles elevando e a gente diminuindo. Isso tende a tornar os Estados Unidos um polo mais relevante de atração de capital em comparação com o Brasil, porque muita gente manda capital para cá para ganhar essa diferença de juros que nós temos a nosso favor. E com muito capital entrando, o preço da moeda, né, o câmbio entre real e dólar, tende a ficar estabilizado ou até favorecido no caso do real, ele se apreciando. No momento que essa sequência se reverte, porque lá ainda estão subindo juros enquanto a gente está em queda, é mais dinheiro saindo, o nosso câmbio piorando, isso afetando a inflação, porque tudo que é importado fica mais caro, o que pode ser exportado também fica mais caro quando vai ser oferecido aqui no mercado interno, porque sempre essa questão de você poder exportar esses bens, de modo que se a decisão lá de fora fosse parar realmente e sinalizar temos o fim do ciclo de aperto de juros, seria algo como lá fora parou, aqui já podemos cair tranquilamente. Mas se lá fora eles param e falam, é só uma parada temporária, então talvez o Roberto Campos Neto realmente queira mais um tempo, uma próxima reunião, para observar o que vai acontecer. Porque pode ser que na outra reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária Americana, eles possam voltar a elevar a Fed Funds Rate. Mas, independentemente da queda da Selic começar aqui ou não, os nossos ativos de risco já estão se apreciando. Para quem acompanha o Viver de FIIs, que já tem mais de um ano aqui no canal, a performance dos fundos imobiliários da carteira está indo muito bem, inclusive com uma grande melhora nos últimos meses. É a mesma coisa para o Viver de Ações. E até se a gente olha as posições de renda fixa, isso costuma dar um nó na cabeça de algumas pessoas, né? Poxa, mas a Selic não caiu, então já tem marcação a mercado acontecendo a favor do investidor que comprou com aquelas taxas altas? Sim, com certeza. Porque o mercado sempre se adianta. Então não fique pensando que quando a Selic começar a cair, eu vou comprar um título para ganhar com marcação a mercado. O movimento já está acontecendo há pelo menos uns 90 dias. Inclusive um movimento muito forte naqueles títulos de prazo mais longo. Entrando aqui no site do Tesouro Direto, né, nos títulos disponíveis para investimento, o mais longo de todos é esse aqui. Tesouro Renda Mais 2065. Como é que é esse título? Você investe hoje, ele vai acumulando sem te pagar nada até 2065, quando ele começa a te dar um pagamento mensal todo dia 15 e faz isso durante um período de 240 meses, vencendo realmente, né, a última parte do título somente em 15/12/2084. Então esse título aqui tem um duration longuíssimo. Veja, né, 2084, estamos falando de um período 61 anos à frente, sendo que o Plano Real, ele não tem 30 anos ainda de história, ou seja, o final desse título, o último pagamento a ser recebido, será praticamente no dobro do tempo de existência do Plano Real. Então esse aqui, de todos os títulos oferecidos hoje pelo Tesouro Direto, é aquele que é mais volátil, o que pode ser muito bom num ciclo de queda dos juros, ou muito ruim quando os juros estão subindo. E nesse momento, com essa tendência já bem estabelecida, né, o mercado acreditando que estamos muito próximos do início da queda da Selic, a taxa já começou a cair há bastante tempo.
Se a gente entra aqui na parte do histórico de preços e taxas, veja que eu coloquei aqui o Tesouro Renda Mais 2065, veja que, olhando a taxa, nós temos 90 dias de queda. Então ela saiu de 6,3, chegou a atingir patamares até mais altos, se a gente volta um pouquinho mais no tempo, de 6,54, e veio aqui para o patamar de 5,59 pelo gráfico. Se a gente volta aqui para ver em 90 dias a evolução do preço, porque quando a taxa cai o preço do título sobe, veja que ele saiu de R$ 184,90, uma unidade do título, o preço unitário de um título inteiro, Renda Mais 2065, para 265,4. Essa subida aqui é uma subida de 43%. Então, para quem acha, né, só as ações e fundos imobiliários andaram. Não, na verdade, todos os ativos com duration mais longo, eles acabam andando quando você tem essa precificação de que os juros serão menores no futuro. E vejam aqui, inclusive, que dá para ganhar bastante dinheiro com renda fixa utilizando a marcação a mercado. Mas sobre esse assunto eu faço um vídeo mais à frente, até porque no ano passado eu comprei bastante título com taxas mais altas. E até porque eu acho que a taxa vai cair mais ainda, não vai parar nesse patamar que nós estamos agora, porque o ciclo ele nem começou de queda dos juros. Embora não dê para saber também até onde ele vai, né? Depende muito de como virá a inflação no futuro, se o governo ele vai pisar no acelerador do gasto, então tem muita coisa envolvida. E observe também que lá fora uma dinâmica similar vai acontecer. A partir do momento que tiver mais claro quando você vai começar a ter o ciclo de queda da Fed Funds Rate, nós teremos uma dinâmica parecida. O mercado acionário ele já andou, talvez até mais do que devesse andar, ele tá caro, pelo menos é a minha opinião, mas com os juros voltando a cair lá fora, nós veremos o mercado andando mais e muitas posições de renda fixa oferecendo um bom ganho de marcação a mercado. Inclusive, eu comprei algumas posições para isso. Uma delas, inclusive, eu peguei de uma indicação do Gui Cadonhoto, nosso analista de renda fixa na Speech. E para quem quiser relatórios específicos com recomendação de ativos, porque o meu trabalho aqui, eu sempre lembro, pessoal, é educacional, não estou recomendando ativo nenhum para ninguém, é te mostrando realmente o entendimento do mercado e como tomar melhores decisões com base na sua vivência de mercado, com o tempo passando, entendendo os movimentos da economia, dos investimentos. Mas para quem quer uma carteira específica de fundo imobiliário, de ações, de renda fixa e envolvendo tanto posições Brasil quanto posições no exterior, eu lembro que através da Tuto, aquela startup de gamificação parceira do canal, há um link na descrição, você pode acumular pontos respondendo perguntas do vídeo, tudo isso de maneira gratuita e trocar esses pontos por prêmios. Por exemplo, assinatura de relatórios durante um período gratuito. Para quem quiser aproveitar esse benefício, também é o link aqui na descrição do vídeo. E por último, principalmente em renda variável aqui no Brasil, apesar de nos últimos vídeos não ter comprado nada e da subida que nós tivemos, eu não acho que tá tudo caro. Se você olha em métricas de valuation, tem muita coisa ainda muito barata, muito descontada. Então pretendo fazer novas compras mais à frente, porque apesar da reação que tivemos agora, acho que com o Brasil entrando minimamente nos eixos, né, o arcabouço fiscal sendo aprovado, apesar de ser uma maravilha, não é horrível, a taxa de juros começando a cair porque já controlou a inflação, a gente pode estar no início de uma subida maior. Só que eu também sei que o mercado ele sempre sobe caindo, então em algum momento teremos uma correção. E eu prefiro sempre comprar por preços mais baixos do que mais altos. Mas isso é apenas minha opinião, deixe a sua aqui também nos comentários, assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo de volta ao ler o que vocês escrevem. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.